Termologia 2. Agora vamos entrar nas questões termodinâmicas. Essa matéria é tão legal, tão legal, tão legal, que na universidade, no curso de física, lá na universidade, o pessoal chama ela carinhosamente de termossatânica, de tão horrível que é. Mas aqui é a parte light. Isso aqui é a parte light. Tem poucas fórmulas, está mais tranquilo de boa. Então vamos começar a falar disso aqui, né? Então temos aqui os nossos gases perfeitos, tá? Bem perfeitinho na boa, né? Para um único átomo, né? Você tem essa fórmula aqui. Quando você tem já diatômico, que é monoatômico, né? Um átomo só. Diatômico já é 5/2, né? Muda um pouquinho isso aqui. Mas gases perfeito, que é perfeito mesmo, vai ser o mais simples possível. E nós temos aqui as primeiras fórmulas: a pressão, volume, número de mols, ó, massa por massa molar aqui, né? Constante universal dos gases e a temperatura. Lembra que eu falei no último slide, tá? No último vídeo, que a temperatura tem que estar em Kelvin. Termodinâmica usa a temperatura em Kelvin. Se não tiver em Kelvin, vai dar merda. Então precisa estar em Kelvin ali. E se você pega essa formulinha aqui, passa o T dividindo, tá? Você vai, que o número para a mesma substância, né? Mesmo número de mols, vai dar uma constante aqui. Então o final é igual ao inicial. Tá? Então tem algumas formas de sacanagem para você lembrar essas fórmulas aqui, né? E aqui você tem aqui do PVT, né? Pervertido é sempre pervertido. Outra maneira de você lembrar disso. Quando a temperatura é constante, você já corta ela de imediato e vai na outra. Quando o volume é constante, você já corta ele e só usa o resto. Então, com uma fórmula só, você decora 3 formas diferentes. Outra promoção boa aqui. Aqui é a questão da entalpia. Tem a ver com a energia interna, a pressão e o volume. Isso aqui usa mais em química, né? Mas estava sobrando espaço, eu aproveitei e coloquei aqui. Aqui, depois temos o que? A lei de Joule. A energia interna de uma dada massa gasosa depende exclusivamente da temperatura. Aqui, ó, temperatura dada a massa, você tem o número de mols, esses valores aqui, ó. Então muda a temperatura, muda a energia interna. Tá o átomo vibrando lá, isso aqui tem a ver com a energia interna das nossas moléculas ou átomos, ali, o jeito que estiver organizados. Então vamos aqui, ó, termodinâmica, ela mesma. A lei zero. O pessoal descobriu a primeira, a segunda, a terceira, e isso aqui era muito básico. Vamos chamar de uma lei também, né? Então é muito básico, vai para a lei zero, assim você não tem que mudar o nome das outras. E é o seguinte, os corpos naturalmente entram em equilíbrio térmico. Aqui, ó, a formulinha que a gente viu antes. Olha aqui, a lei zero da termodinâmica. Bonitinho aqui, ó. Tudo tá, o corpos ali, temperatura diferente, vai tudo entrar em equilíbrio térmico, a mesma temperatura. Exemplo. Como que você faz para medir a temperatura de um fio de cabelo a mais de meia hora dentro de uma sala fechada usando um termômetro? Não adianta você imaginar enrolar o fio de cabelo no termômetro. O que você vai fazer com isso? Você pensa bem, a sala está fechada há mais de meia hora. O fio de cabelo está em equilíbrio térmico com o ar da sala. É só você pegar o termômetro, deixar dentro da sala, que ele vai estar em equilíbrio térmico com a sala, que vai ser a mesma temperatura do fio de cabelo. Pronto, você descobriu ali, conseguiu fazer isso. Isso aqui eu aprendi em 1997, no segundo colegial, professor de física, Fernando. Aqui, primeira lei da termodinâmica. A energia não pode ser criada ou destruída, ela apenas se transforma. Então, a energia total aqui entrou, a energia que o trabalho realizou e a energia térmica, a energia interna que mudou do gás ou não aqui, tá? Então, pode escrever dessa maneira. O Lavoisier disse que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então, uma frase bonitinha ali que ele falou antes da Revolução Francesa cortar a cabeça dele. Tá? Quem falou que nada se cria, nada se perde, perdeu a cabeça ali também por outros motivos. E das loucuras da Revolução Francesa. E nós temos o seguinte, ele copiou a frase do Lucrécio, da Grécia Antiga, que ele falou que nada vem do nada. Então, Lucrécio falou que nada vem do nada. O Lavoisier aproveitou que nada vem do nada e ele falou e transformou a frase e saiu ali a frase dele. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Segunda lei, a energia térmica flui naturalmente do mais quente para o mais frio. Porque Deus quis assim. O dia que você encontrar ele, você pergunta por quê, tá? E aqui nós temos o seguinte, né? Que a entropia é maior ou igual a zero devido a esse processo. A gente vai falar da entropia depois aqui, você segue essas formulinhas e vai chegar nessa relação ali. Então vamos lá, conservação de energia. Então temos aqui o calor, quantidade de calor trocada, tá?
o trabalho realizado é a variação da energia interna. Em um ciclo fechado, o delta U igual a zero, porque ele vai estar fechado ali, vai repetir o processo, a variação da energia vai ser zero, não que a energia interna seja zero. Tá? Teria que estar no zero absoluto, né? E se tiver o sentido horário, o trabalho é positivo. Se tiver o sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Então tá aqui, ó. Nosso referencial aqui, ó. Trabalho realizado, tá? Pressão por volume aqui embaixo, que está crescendo para lá, então vai ser aqui positivo, menos eu corto o pedacinho de baixo, a sua área aqui interna. O calor recebido, entrou calor no sistema, positivo, tipo dinheiro no seu bolso, tá? Calor cedido, se saiu dinheiro do seu bolso, aí fica triste aqui, ó, negativo, tá? Trabalho realizado, ele realizou o trabalho, olha que coisa linda, trabalho positivo aqui, né? Trabalho recebido, às vezes o pessoal usa a palavra assim, trabalho sofrido, fizeram trabalho em cima de você, você foi esfolado ali, né? Trabalhar em cima de você, então trabalho negativo aqui. Aumento da energia cinética do gás, né? Então a energia interna tem a ver com a energia cinética do gás, tá aqui, ó, positivo. Redução dessa energia cinética, né? Redução, porque da vibração, né? Então, negativo aqui. E vamos para os processos termodinâmicos. Isso aqui é uma situação ideal, tá? Bem a ver com o ciclo de Carnot, tá? Se você tem aqui trabalhando num processo termodinâmico, você segue as linhas isotérmicas de igual temperatura e trabalha nas adiabáticas. A palavra adiabática não tem nada a ver com o diabo, não, tá? Que a do grego não, diabática, troca de calor com o ambiente ali, tá? Então você não tem esse processo aqui. Não há trocas de calor. Então nessa linha aqui, o Q é zero. Tá? Então, não há troca de calor. Na isotérmica, a temperatura é igual em toda essa linha aqui. Tá? E aqui vai ter onde vai entrar o calor da fonte quente e aqui onde vai sair o calor para a fonte fria. E aqui tem a ver, o trabalho é numericamente igual a essa área, como a gente já viu em vários lugares aqui. Tá? A gente tem essa relação aqui que trabalha pressão pela variação do volume, tá? Que vai dar Newton por metro quadrado vezes metro cúbico. Tá? Corta o metro quadrado, só sobra o que? Newton vezes metro, que é o mesmo que joule, que é a unidade de trabalho, e vai dar isso aqui. Tá? Então, trabalho é igual a isso aqui. Se você é um cara que sabe trabalhar com gráficos, não é mais problema para você, que você aprendeu tudo isso aqui já. Ou não. Então, aqui a pressão, a questão que eu falei das unidades, né? Era melhor ter usado isso aqui. Tá? Independente do formato dessa curva, a área aqui é sempre trabalho realizado. Tá? Se o meu processo é isobárico, bar de pressão, não de boteco, tá? Um bar é 10 a quinta Pascal, ou que vai ser quase uma atmosfera. Então, bar de pressão, iso do grego de igual, pressão constante. Na pressão constante aqui, ó, dá exatamente essa formulinha aqui, ó. Então, beleza, eu posso usar isso aqui. Isotérmico, temperatura constante. A temperatura é constante, não vai mudar a energia interna. Então a variação da energia interna é zero, porque a temperatura é constante. Tá? Isométrico, iso de igual, métrico de medida, igual medida. Mas medida do que esse raio aqui de comprimento, de área, de volume? Nesse caso é volume constante. O pessoal também chama de isocórico. Saber de onde tirar essa encrenca de isocórico. Tá? Mas o que interessa é o seguinte, aqui é igual medida, volume é constante do mesmo jeito. Se o volume é constante, não há variação de volume. Como que a área aqui, qual que vai ser a área embaixo dessa curva? Se o volume é constante, vai dar uma linha, tá? Então isso aqui é zero. E meu celular, tô chamando agora. Então o que eu vou ter aqui? O isométrico, tá? A área aqui embaixo vai ser zero, então o trabalho aqui é zero em uma situação dessa. E o adiabático, como nós já falamos, não tem troca de calor. Então, a própria definição, o calor em termodinâmica, em física, né, a palavra calor é a energia térmica em trânsito, não trocou o calor de um lado para o outro, isso aqui é igual a zero, já era. O que nós temos depois disso? Tá, já falamos aqui. Então, seguindo processos termodinâmicos, é que vão funcionar as máquinas térmicas. Como que uma máquina térmica funciona? Temos aqui a fonte quente e a fonte fria. Então, o calor flui naturalmente do quente para o frio e você consegue aproveitar uma parte dessa energia térmica, desse calor, para realizar trabalho. Isso é um motor.
Um refrigerador, ele faz o contrário, tira o calor da fonte que já está fria, joga na fonte quente, tá? E jogando esse calor na fonte quente, ele vai ter que realizar trabalho para isso, tá? E nesse trabalho que ele vai estar realizando aqui, ele vai consumir. Vamos ver alguns exemplos. Uma Maria-Fumaça, uma locomotiva a vapor, ela vai pegar o calor da fonte quente, que é da caldeira, o vapor, né, aquele gás sob vapor, vai empurrar o pistão dela que fica ali do lado dela, ele vai empurrar a roda realizando o trabalho, quando ele empurra ele está realizando o trabalho, e o gás vai ser liberado na fonte fria, que é o ambiente. Tá? Assim que funciona essa máquina térmica mais simples. Um refrigerador, exemplo, uma geladeira, ele pega o calor da fonte fria, que é a fonte lá dentro, tá? Gasta energia para jogar para o lado de fora. Só que nisso ele joga mais calor ainda. Então, você imagina que um sujeito muito inteligente leve a geladeira para dentro do seu quarto, fecha a porta do quarto, a janela do quarto e abre a geladeira, tá? Para tentar esfriar. O que ele vai fazer? Ele vai tirar o calor dessa do interno, vai jogar para o lado de fora, mas está aberta a porta da geladeira. Esse calor vai entrar lá de novo. E cada vez que ele faz isso, ele gasta trabalho. O ambiente vai esquentar em vez de esfriar. Tá? Então vai ser um problemão sério isso. E aqui o seguinte, quais as relações de forma? O calor que veio da fonte quente, menos o calor que foi para a fonte fria, e essa diferença é o trabalho, que é o que eu tirei de útil disso. Tá? Eu posso pegar que o rendimento é energia útil pela total. Eu substituo essa fórmula aqui, eu coloco aqui QQ menos QF, eu posso cortar lá em cima de baixo, fica esse 1 menos esse cara aqui, normal. Tá? O refrigerador vai usar o E de eficiência, que é o calor da fonte fria dividido pelo trabalho realizado. É um processo diferente aqui. O rendimento é sempre de 0 até 1, tá? Não vai chegar a 1, tá? E quem explica isso é o ciclo de Carnot. A eficiência vai ser um valor maior que 1, tá? O processo aqui vai ser o contrário. E do ciclo Carnot ele vai trabalhar, ele tem essa relação aqui, tá? Que ele vai trabalhar com a temperatura. E essa mesma formulinha aqui vai se alterar com a temperatura. E fica mais fácil você trabalhar com isso, perceber o seguinte, ó, para você ter um rendimento 100%, a temperatura da fonte fria, que é o ambiente externo, tinha que ser 0 Kelvin, 0 absoluto. Então só assim você teria uma máquina térmica com rendimento 100%. Tá? Que você não vai ter isso na temperatura ambiente, os 273 graus Celsius negativos. Tá? Só para a gente finalizar aqui, temos a entropia. O que é entropia? É a forma que você vai estar distribuindo o calor pela temperatura do corpo. Então, temperatura que o corpo está, o calor que ele ganhou ou perdeu, tá? Você vai ter essa relação aqui, a temperatura do corpo, a entropia que ele tem aqui, né? Você vai ter calor recebido positivo, perdido negativo, aí vai dar uma entropia positiva ou negativa. Você vai trabalhar com essa relação aqui, tá? Dessa maneira. Lembrando que o calor sempre flui do mais quente para o mais frio, tá? E você vai desenvolver esse processo ali. Entropia já não cai muito em vestibular. E daí também tem a questão do demônio de Maxwell, tá? Que o Maxwell, ele imaginou que um ente inteligente poderia escolher ali as partículas mais aquecidas de um gás e passar de um lugar para o outro, tá? Para tentar explicar como isso funcionava, tá? Que naturalmente elas se misturam. Só se tivesse um demônio ali para o mais frio ficar mais frio, o mais quente, tá? Que essa é a ideia do demônio de Maxwell. E isso não vai acontecer. Então, se de repente o mais frio ficar mais frio, mais quente, não tem um refrigerador, corre que isso é coisa do demônio, tá? Problema do demônio de Maxwell. Já tinha o demônio de Sócrates, o Descartes, aí saiu do Maxwell. Mas o pessoal grudou nessa parte aí do demônio, mas era um ente inteligente que em grego era daimon, aí ficou só, com o cristianismo a palavra ficou só no sentido negativo, tá? Então, o vídeo por hoje acabou, né? Termo satânica com o demônio de Maxwell ainda, uma coisa horrível, né? Por favor, não tenha pesadelos com isso depois, né? E até mais o próximo vídeo que vai ser de ondulatória.